Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Eliana Faustina, dessa vez aí no ano para fazermos a nossa revisão, tá certo? A revisão correspondente aí à nossa quarta verificação de desempenho, né? Na verdade, a quarta unidade é correspondente à verificação de desempenho que tá vindo por aí, tá certo? Então, nosso assunto está relacionado aí à Índia, tá? A Índia, juntamente com a China, que vão ser os dois países mais populosos do planeta, populosos sim, isso porque eles têm extensões territoriais gigantes, tá? A Índia é o 7º maior país do mundo em extensão territorial, beleza? E vai apresentar uma característica cultural muito marcante, né? Está presente aqui, ó, na região mais ao sul do território asiático, tá certo? Está entre a China e o Paquistão, então estão bem pertinhos aí, tá? E vão trazer características muito voltadas também à religião. Lembrando que o território da Índia, tá? Ele se destaca também na produção de software, beleza? É uma sociedade muito tradicional, mas tem um destaque bem interessante para a produção de software e também corresponde à maior produção cinematográfica mundial, tá certo? Então as características indianas voltadas aí para a questão de desenvolvimento tecnológico é bem interessante. Não é assim muito industrializado, tá? É um país subdesenvolvido que teve sobredomínio da Inglaterra durante muito tempo, né? Num período de neocolonização, de novo imperialismo da Inglaterra, tá certo? E isso fez com que a Índia ainda hoje apresentasse questões relacionadas à pobreza muito intensa, tá certo? Tem também tem o maior rebanho de bovinos mundial, né? A Índia que vai ter cultura muito específica e voltada às castas, né? As castas indianas. As castas indianas, elas foram extintas por lei, mas ainda existe a presença de muitas pessoas vivendo, né, de acordo com as castas lá, porque é algo muito entranhado na cultura deles, beleza? Então vai ter uma questãozinha específica falando sobre as castas indianas. São elas aqui, olha, os brahmanes, os vaishyas, os brahmanes, os kshatriyas, tá? Os vaishyas, os sudras, beleza? E os intocáveis. Certinho? Esse aí são os sistemas de castas, lembrando que os intocáveis não estão dentro da pirâmide. Eles acreditam que o Deus, ele se explodiu e criou o universo. E ao morrer, cada ser irá reconstituir o Deus. É por isso que a questão da natalidade na Índia ainda é algo muito maior, que vem sobressaindo entre a população chinesa, tá certo? Então os indianos estão se multiplicando mais. Por quê? Porque eles acreditam que ao impedir que o indivíduo nasça, estão impedindo, tá certo, que o Deus se reconstitua, beleza? Então vamos lá. Os brahmanes, né? Os brahmanes, eles correspondem aos sacerdotes, tá? Que representam aí a classe mais elitizada, mais elevada da sociedade, e eles se consideram nascidos da cabeça do deus Brahma, beleza? Por isso o nome Brahmanes, é como se fossem os mega ricos de uma sociedade. Já os kshatriyas, que correspondem aos braços, são os guerreiros, tá certo? São os guerreiros, beleza? Com poder político, com poder de formar exércitos, essas coisas. Os vaishyas, né? Os vaishyas são um tronco, correspondem aos comerciantes, camponeses, artesãos. Os sudras são as pernas, beleza? Pois são os escravos, são os servos, não escravos, né? A sociedade não era constituída em escravos. São os servos, tá certo? E os dalits,
Os párias, né, ou Dalits, ou intocáveis, são aqueles estrangeiros, beleza, que vão para a sociedade e não fazem parte aí desse grupo. Joinha? Vamos agora às características da China, certo? O território chinês, né, os chineses estão falados. O território chinês é gigantesco, é o terceiro maior território do mundo, tá? Eles adotam aí, é extremamente populoso, justamente por isso, tá? Porque é muito grande, tem muita gente. Mas aí ele é muito grande para o território que ele tem, o que faz com que ele não seja povoado e sim populoso, beleza? É detentor aí de algumas das maiores obras do mundo, como a Muralha da China, né, isso na China Antiga, o Grande Canal, a usina hidrelétrica de Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica, a segunda maior de Itaipu, tá certo? Praticamente permaneceu aí fechada para o comércio até o século XVIII, quando estabelece rotas aí de comércio com a Europa, tá? Foi dominada pelos ingleses, assim como os indianos, beleza? O que fez surgir, né, diante desses interesses estrangeiros na China, guerras, que foram as guerras relacionadas à Guerra do Ópio, né, a Primeira e a Segunda Guerra, onde os chineses perderam e acabaram ali sendo dominados pelos povos ingleses, escravizados por ele. Teve uma série de processos, né, onde a China vai enfrentar aí claramente a Inglaterra, beleza? De uma forma muito violenta, a Inglaterra atua nesse período, né? Na segunda metade do século XIX, o crescimento populacional e o aumento dos impostos e a corrupção vai aí deixar com que o governo acabe desestruturando o país, tá certo? E para tentar viabilizar as reformas econômicas, foram criadas as zonas econômicas especiais, as ZEIs, tá certo? Que eram áreas de interesse do governo para investimentos estrangeiros. Então, a China, que adotou, né, anteriormente a questão do Partido Comunista, do socialismo, para tentar reorganizar-se economicamente, vai estabelecer algumas áreas de interesse econômico que será aberta para o capitalismo, tá certo? Porque a disputa entre capitalismo e socialismo foi muito forte na Segunda Guerra Mundial, e a China, ela era socialista, declaradamente comunista, tanto é que sua bandeira é vermelha com as estrelas, beleza? Só que essas medidas do governo, né, da abertura da China para o capitalismo em algumas áreas, tá certo? Não é na política, em algumas áreas econômicas, tá? Fez com que 270 milhões de chineses saíssem da miséria, o que já é muito, né? Já que o país abriga quase 1,5 bilhões de pessoas, beleza? A agricultura também é muito forte na China, tá? Como, por exemplo, a grande população, o que faz com que haja um trabalho muito intenso, né? O crescimento da economia, que os chineses são os segundos maiores do mundo, economicamente falando, e muitos apostam aí no primeiro lugar, né? Derrubando os Estados Unidos. O cultivo não mecanizado ainda é muito ultrapassado, tá certo? E importa bastante alimentos, o que é ótimo para vários países, inclusive para o Brasil. Lá existem importantes vales, tá certo? São produtores de alimento, como por exemplo o Vale de São Francisco aqui. Lá existe também outros vales que são extremamente importantes, como Yangtze, o Rio Azul, né? Na produtividade de arroz, na risicultura, tá certo? O maior produtor do mundo, né? O Huanghe seria o Rio Amarelo, que vai estar muito voltado para a produção de grãos como a soja e o trigo, tá certo? E outros produtos como o algodão, a cana-de-açúcar, o chá, a cevada, milho e seda. Seda, né, que vai ser tão importante na rota da seda e vai fazer desenvolver bastante o território da China Antiga, tá bom? Destacamos aos rebanhos suínos, tá certo? Equinos, ovinos, bovinos e avícolas, tá? Então,
de aves, né? Então vai ter uma série de produtividades aí que é bem interessante, sem contar que grande parte dos nossos produtos vem da China, certo? Dando agora um foco mais voltado aí para o Japão, né? O Japão que vai ser uma das maiores nações daquele território após a Segunda Guerra Mundial, né? O Japão vai se reerguer após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que a gente já viu bastante na aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois que o Japão se reergue, né, o Japão se torna uma das maiores potências da Ásia, tá certo? O Japão vai ser um destaque tecnológico muito grande, beleza? Então, Japão e tigres asiáticos. O país é um arquipélago, tá? Formado por várias ilhas vulcânicas. E dentre essas ilhas existem 4 principais ilhas, tá certo? Cujos nomes são um pouco difíceis de pronunciar. As 4 ilhas japonesas estão interligadas através de pontes e túneis, tá certo? E tem a finalidade de integrar todo o país, que convive constantemente com abalos sísmicos, né, com erupções vulcânicas, isso porque eles estão abaixo de encontros de placas tectônicas, o que faz com que haja muito tremor, né, muita atividade vulcânica naquela região. A agricultura é realizada em costas, né, o relevo é muito montanhoso, tá certo? Então vai ter a proximidade de vários vulcões. As técnicas agrícolas são muito avançadas, é um país extremamente tecnológico, tá? E os principais produtos aí são o arroz, o chá, o algodão, a soja e o trigo, né? Já os tigres asiáticos, eles recebem esse nome porque eles cresceram assim rapidamente, né? Tem uma força econômica muito grande após aí a Segunda Guerra Mundial, né? São eles aí a Coreia do Sul, Hong Kong, que vai ser uma cidade chinesa, Taiwan e Singapura. Então eles cresceram muito, são países subdesenvolvidos que têm um crescimento econômico além do normal para os países asiáticos, tá certo? Além de um sério planejamento econômico, né, outros fatores favorecem o desenvolvimento desses países, beleza? Que fatores são esses? O investimento de capital estrangeiro, principalmente norte-americano e japonês, né, que nesses países, que via, né, nesses países uma localização estratégica para fortalecer o capitalismo, beleza? Contrário ao socialismo, então veja que é muito em prol da Segunda Guerra Mundial, né? A exploração da força de trabalho relativamente barata, né, que compensa a falta de matérias-primas, as férias não são reduzidas, a jornada de trabalho é elevada, então assim a situação trabalhista é bem complicada. Distribuição mais equilibrada de renda, né, em relação aos outros países capitalistas, cresceram muito economicamente falando, então a galera ganha um dinheirinho, quem tem uma profissão legal, né? Estados altamente centralizados e ditatoriais, vejam que ainda são ditadores apesar de ser capitalistas, economias voltadas fundamentalmente para o mercado externo, toda a produção é voltada para lá, e ética confucionista, ou seja, estabelece um modelo socioeconômico que vai enfatizar o que é o equilíbrio social, consciência de grupo, a hierarquia, a disciplina, o nacionalismo. Vejam, só características socialistas dentro de um sistema capitalista, né? Os tigres asiáticos têm como meta principal a qualificação da mão de obra, investimento fortemente nos setores da educação e pesquisa. Então, para se ter tudo isso aí, precisa extrair um pouco da sociedade para que eles consigam um objetivo maior, que seria se transformar no futuro Japão, quem sabe, né? Então essas aí são as características, tá certo, gerais das áreas e dos países que nós vamos trabalhar aí na nossa verificação, tá certo, senhores? Para vocês um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho!